Pensa comigo, a aula de educação física na escola serve só para formar atleta? Para incentivar a competição? E se a gente te dissesse que o objetivo pode ser totalmente outro? A gente vai mergulhar aqui na obra Metodologia do Ensino de Educação Física para desconstruir essa visão mais tradicional e, olha, explorar uma alternativa que pode mudar tudo o que a gente pensa sobre a quadra. Então vamos começar com a pergunta que não quer calar. Será que o grande lance de educação física é só ficar caçando talento, medindo quem corre mais rápido, quem pula mais alto e preparando futuros campeões? Bom, a resposta que a gente vai explorar hoje é um belo e sonoro não. Basicamente, a gente pode pensar em duas grandes correntes. De um lado, tem a visão da aptidão física, sabe? Aquela que enxerga nosso corpo quase como uma máquina, que precisa ser otimizada para ter o melhor desempenho possível. E do outro lado, uma perspectiva bem diferente, a da cultura corporal. Aqui, o corpo é visto como uma forma de linguagem, uma maneira de a gente se expressar. E é exatamente nessa nova visão que a gente vai focar agora. O conceito de cultura corporal é o coração da proposta desses autores. É um convite para a gente ir muito, mas muito além do suor e dos músculos. Mas afinal, o que é essa tal de cultura corporal? A própria fonte define como um conjunto de formas de representação do mundo exteriorizadas pela expressão corporal. Pensa só, jogos, danças, lutas, ginástica, o esporte, tudo isso, gente, faz parte dessa nossa cultura. Traduzindo isso de um jeito bem simples, cada movimento que a gente faz carrega uma história, tem um significado. A dança, por exemplo, é perfeito para entender isso. Não é só uma sequência de passos, né? É uma linguagem. Ela conta histórias, celebra rituais, expressa emoções. E o mesmo vale para um jogo ou para uma luta. Nenhum deles surgiu do nada, todos têm um porquê. Ok, então vamos colocar essas duas filosofias lado a lado. A gente vai ver como elas criam experiências de aprendizado que são, assim, completamente diferentes na escola. É quase como comparar dois mundos. E olha só a diferença no objetivo final de cada uma. A aptidão física que adapta a pessoa para uma sociedade que é competitiva. Já a cultura corporal, a meta que é muito mais ousada. É formar um cidadão crítico, alguém que entenda o mundo à sua volta e se sinta capaz de ajudar a transformá-lo. E o que se ensina em cada abordagem? No modelo mais tradicional, o foco é na técnica, né? O passe perfeito no futebol, o arremesso certeiro no basquete. Já na cultura corporal, o conteúdo é bem mais amplo. Ao ensinar ginástica, por exemplo, não se trata só de fazer o movimento certo, mas de entender de onde ele veio, quais os tipos que existem, o que ele significa. A aula vira quase uma investigação cultural. É claro que essa mudança toda acaba transformando o papel de todo mundo. O professor deixa de ser aquele treinador que só passa ordens e se torna um mediador do conhecimento. E o aluno? O aluno não é mais só um atleta em potencial. Ele passa a ser um sujeito histórico. Ou seja, alguém que entende que faz parte da história e que pode, sim, ajudar a construir a cultura. Certo, a teoria é incrível, mas como isso funciona na prática, no dia a dia da quadra? Vamos pegar uma atividade super comum, como um jogo, e ver como essa abordagem pode transformar tudo. E esse slide aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Quem não se lembra da queimada? A proposta aqui não é proibir o jogo, de jeito nenhum. É refletir sobre ele. As regras que a gente conhece eliminam rapidinho quem tem menos habilidade, né? E essa pessoa acaba passando o resto da aula só assistindo. A provocação aqui é: e se a turma, junto com o professor, recriasse as regras para que o mais importante fosse a diversão e todo mundo participar, e não só a eliminação? E essa aprendizagem não é para ser repetitiva, ela acontece em espiral. Quer ver? Nos primeiros anos, os alunos exploram, depois começam a organizar esse conhecimento. Mais para frente, isso é ampliado e lá no ensino médio, aprofundado. Isso significa que o mesmo tema, tipo o jogo, é visto várias vezes, mas sempre com uma nova camada de complexidade, de reflexão. É um processo contínuo de construção e não de ficar só repetindo técnica. Então tá, depois de tudo isso, a gente se pergunta: por que essa mudança de perspectiva é tão importante assim? Qual o impacto disso fora dos muros da escola? O ponto central é este. A educação física vai muito além da ideia de ser só um treinamento, um adestramento de corpos. Ela se torna uma área de conhecimento tão importante quanto matemática, história ou qualquer outra. E aqui está a grande ambição por trás de tudo isso, nas palavras dos próprios autores. A meta final é a emancipação. É usar o corpo e o movimento para se libertar, negando a dominação e submissão do homem pelo homem. É forte, né?
Resumindo a ópera, a educação física, nessa visão, passa a ser uma peça fundamental na formação de cidadãos mais conscientes, pessoas capazes de analisar a sociedade de um jeito crítico e de agir para transformá-la. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Tenta imaginar, voltar para a escola. Como teriam sido as nossas aulas de educação física se o foco não fosse o desempenho, mas sim a descoberta, a expressão e a compreensão do mundo através do nosso corpo? Vale a pena pensar nisso, hein? E essa discussão sobre o papel do corpo na educação, claro, não acaba aqui. Deixe um comentário aqui embaixo contando como foi a sua experiência com a educação física. Se você curtiu essa análise, compartilha com mais gente e, claro, se inscreve no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!